E o Internacional que tem novidades importantes para a viagem para a Colômbia. Algumas fotos foram vazadas e alguns retornos inesperados estão com a delegação de Roger Machado. Mas também temos notícias ruins para trazer de um jogador que a gente não esperava, que ficou de fora dessa lista, novamente porque sentiu um desconforto. Além disso, eu quero te falar também sobre o movimento que pode acontecer do Inter na metade dessa temporada que faria o Inter ter a possibilidade de pagar o salário que o Fred ganha na Turquia. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Muito boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever aqui no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, deixe nos comentários todas as informações que eu falar nesse vídeo, todas as tuas opiniões. Se tiver também alguma pergunta, deixa aqui que eu vou estar respondendo, mas em especial sobre uma situação. Ricardo Matias e Luca estão relacionados para esse jogo contra o Atlético Nacional. Tu começaria a partir disso com Valência ou tu apostaria em algum dos dois garotos? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, porque a gente tem muitas críticas hoje para Ener Valencia. E eu quero abrir até com esse assunto para começar esse vídeo, porque hoje, né, eu já tinha explicado para vocês que a logística do Inter ia ser um pouco diferente, por mais que falte ainda 2 dias para o Inter jogar contra o Atlético Nacional, o jogo é somente na quinta-feira, o Inter iria antes para a Colômbia para amanhã na quarta ainda conseguir fazer um treino. E pois bem, isso foi exatamente o que aconteceu. O Internacional nesse momento teve uma atividade, né, pela manhã no CT Parque Gigante. No começo dessa tarde, iniciou o deslocamento para Medellín, na Colômbia. E aí o Inter divulgou algumas fotos e dentro dessas fotos a gente já consegue ter uma previsão desses jogadores que estão relacionados para essa viagem. E aí a gente já percebe alguns atletas, como por exemplo o Alan Patrick, foi o primeiro ali que mais teve destaque, ele que era dúvida, né, em função de um desconforto que ele sentiu ainda contra o Corinthians. Mas também temos duas boas notícias, porque o Raikkonen, ele não podia ser relacionado para esse jogo contra o Atlético Nacional. O Raikkonen, ele não tá inscrito para a Libertadores. Então o Roger, ele precisava realmente contar com ou a volta do Ricardo Matias, ou a volta do Luca, ou a volta dos dois. E foi isso que aconteceu. Tanto o Luca quanto o Ricardo Matias estão relacionados para essa partida contra o Atlético Nacional. Ou seja, viram duas novas opções para o comando do ataque. E essa lista de relacionados, como o Inter não volta para Porto Alegre depois do jogo contra o Atlético Nacional, o Inter vai direto para o Rio de Janeiro para a partida contra o Botafogo, muito provavelmente um desses dois serão titulares no final de semana, já que muito provavelmente o Valência seja um jogador poupado para esta partida. Mas a gente também tem uma notícia ruim, né? Não só de notícias boas a gente vive. O Carboneiro, que era um jogador que a gente esperava, que estaria à disposição, não está. Ele não treinou hoje pela manhã e porque ele voltou a sentir um desconforto na coxa. E por isso ele está de fora tanto desse jogo contra o Atlético Nacional quanto para o jogo contra o Botafogo. Ou seja, é um desfalque que o Inter vai ter a partir de agora. Novamente o Carboneiro não estará à disposição. Mas outra notícia boa também, Diego Rosa, também um jogador que volta a ser relacionado, pode atuar, quem sabe, na segunda função, inclusive deixa aqui nos comentários se tu prefere que o Diego Rosa ou o Bruno Henrique seja titular, mas o Diego Rosa também volta a ser relacionado para esses próximos 2 jogos. Além disso, a gente também tem uma informação de bastidor, que no treino de hoje, o técnico Roger Machado trabalhou com o Bruno Tabata como titular pelo lado direito. Ou seja, um time que seria mais ou menos assim, com Anthony Braga, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Alexandre Bernabei. Aí o meio-campo teria Fernando e Bruno Henrique, Tabata, Alan Patrick e Wesley, na frente Ener Valencia. Esse seria o time projetado pelo Roger Machado para essa partida contra a equipe do Atlético Nacional. Ou seja, sem um volante, né? Sem, por exemplo, a saída do Thiago Maia e a entrada por parte ali de um meia-ponta que é o Bruno Tabata. Na minha opinião, o Roger poderia optar pela entrada do Diego Rosa no lugar do Bruno Henrique, acho que seria interessante. E a outra alteração que ele poderia fazer também nesse time seria a inserção do Gustavo Prado na função do Bruno Tabata, que eu acharia mais interessante também, mas talvez seja algo que o Roger esteja aguardando
pro segundo tempo, tá bom? E falando até em termos de hierarquia, né, antes que tu pergunte, Ricardo Matias ou Luca, quem que tá à frente se for entrar no segundo tempo? Depende um pouco também do contexto, né? Se for daqui a pouco, né, uma estratégia onde o Inter use um pouco mais cruzamentos, o Ricardo Matias pode acabar sendo o jogador escolhido. Agora, se for um outro contexto mais físico, de hierarquia, né, de um jogador que na escala está acima, é o Luca, né? Até por ser um jogador mais jovem, que ficou no Inter para essa temporada, não foi emprestado porque o Roger teve uma conversa com ele, que ele receberia oportunidades, que ele receberia minutos. Então é um jogador que também, em termos de hierarquia, tá acima do Ricardo Matias, se for entrar na quinta-feira, por exemplo, para entrar, obviamente, né, quando o Ener Valencia acabar saindo no segundo tempo, ou para jogar, né, algum dos dois para jogar até junto com o Ener Valencia, ou os dois juntos podem acabar jogando, né, porque a gente pode ter daqui a pouco um contexto que o Valencia saia, o Inter toma daqui a pouco empate, né, ou o Inter sai perdendo no jogo, e aí tem que colocar mais um centroavante, tu pode colocar também, né, um ou outro que ainda não tem entrado. Agora, uma outra situação que eu quero te falar, não tem nada a ver com esse jogo contra o Atlético Nacional, é para te falar sobre a situação da metade do ano, né? Já tinha trazido essa informação para ti hoje pela manhã, a situação do Bruno Henrique, né? O contrato terminando no final do ano, ele ganha, querendo ou não, 800 mil hoje na folha salarial do Inter, e eu quero te contar aqui o movimento que poderia acontecer para o Inter trazer o Fred na metade do ano. O Fred ganha 1 milhão e 900 lá na Turquia, lá no Fenerbahçe. Mas para voltar ao futebol brasileiro, já falou disso que teria uma prioridade do Atlético Mineiro e do Inter. E um salário de 1,5 milhão seria plausível para ele. E o Inter poderia liberar dois jogadores hoje da sua folha, dois segundos volantes, para quem sabe trazer esse jogador. O Bruno Henrique e o Thiago Maia, que ambos juntos ganham 800 mil por mês. Ou seja, dá um salário de 1 milhão e 600. Com a saída do Bruno Henrique, com a saída do Thiago Maia, o Inter teria a possibilidade de trazer o Fred. Né, teria essa possibilidade em termos de salário. Agora, uma outra situação que a gente também tem que deixar claro é que o Fred tem contrato ainda até meio ali para meio, na verdade, de 2027. Ou seja, tem exatamente 2 anos de contrato ainda para cumprir com a equipe do Fenerbahçe. Então, caso o Inter quisesse trazer o Fred, não só nessa questão salarial, que agora já não seria tão problema, mas também teria uma outra questão, que é a questão de comprá-lo junto à equipe turca, né? O Inter teria que desembolsar daqui a pouco um valor importante, né? Algo em torno na casa dos 5, 6 milhões de euros, e obviamente é um valor que nesse momento o Inter não tem. Mas se a gente for falar em termos salariais, o Inter já teria esse espaço caso liberasse o Bruno Henrique, que é a tendência que vai acontecer, e o Thiago Maia, né, que é um jogador que, querendo ou não, ainda o Inter não tem uma confiança plena nele, desde, né, que voltou daquela negociação com o Santos, e caso acontecesse essas duas liberações, o Inter teria espaço na folha para preencher com o nome do Fred, né, caso se torne realmente uma opção. O grande nome dessa próxima janela do Inter para a segunda função de meio campo ainda é o Irala. É o jogador que o Inter vai buscar, é o jogador que o Inter ainda vai tentar, jogador que, para quem não sabe, atua na equipe do San Lorenzo da Argentina, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho, volto logo mais, valeu, falou e foi!